Nos confins gelados e silenciosos do espaço interestelar, onde a luz do Sol já não dita mais as regras e o vazio domina soberano, um eco distante ainda alcança a Terra, vindo de uma sonda que muitos já consideravam perdida no tempo. A Voyager 2, lançada em 1977. Um relicário tecnológico que há décadas envia ao nosso planeta registros de um universo intocado por mãos humanas. Ela cruzou fronteiras invisíveis, revelou mundos jamais vistos e nos presenteou com vislumbres que reconfiguraram a forma como enxergamos o cosmos. Mas algo inesperado aconteceu. Recentemente, a Voyager 2 transmitiu um sinal, fragmentado, enigmático e envolto em uma distorção que nenhum especialista da NASA conseguiu identificar de imediato. Parecia, à primeira vista, um erro técnico. No entanto, conforme os engenheiros aprofundaram a análise, ficou claro. Aquilo não se encaixava em nenhuma falha conhecida. O sinal tinha origem em um ponto onde a Voyager simplesmente não deveria estar. E os dados, inquietantes em sua essência, sugerem algo ainda mais perturbador. A borda do sistema solar talvez não seja um fim, mas sim uma passagem, um limiar, entre o conhecido e o insondável. A Voyager 2 pode ter atravessado um véu, algo vasto, antigo, estruturado e possivelmente consciente. Durante anos, a Voyager 2 continuou sua jornada rumo ao espaço interestelar, vagando lenta e constantemente pela escuridão a mais de 55 mil quilômetros por hora. Seus instrumentos, embora antigos e limitados, forneceram consistentemente leituras de plasma, medições de raios cósmicos e dados sobre campos magnéticos, todos úteis, todos esperados. Mas então, em uma transmissão silenciosa, algo mudou. Os engenheiros notaram que um dos sistemas de bordo começou a se comportar de forma errática. O sistema de articulação e controle de atitude, o cérebro, que mantém a Voyager apontada para a Terra, começou repentinamente a enviar informações por meio de um computador que não estava ativo havia décadas. Isso fez com que os dados fossem corrompidos e ilegíveis. Mas, de forma estranha, a espaçonave ainda estava corretamente apontada para a Terra e seu sinal permanecia forte. Nada mais parecia errado. Era como se a sonda tivesse decidido, por conta própria, redirecionar suas transmissões por um canal morto. A pergunta deixou de ser: o que está quebrado? E passou a ser: quem fez ela mudar? Porque em 45 anos de voo, a Voyager 2 nunca apresentou esse comportamento, e nenhum comando foi enviado da Terra instruindo essa ação. A parte mais inquietante dessa anomalia não foi apenas o redirecionamento do sistema. Foi para onde os dados redirecionados pareciam estar indo. Quando os engenheiros investigaram os registros de transmissão, descobriram que a telemetria corrompida não era ruído aleatório. Ela seguia sequências semelhantes aos protocolos de lançamento originais da Voyager, como se o sistema tivesse reiniciado, não em modo de erro, mas em uma antiga memória. E não parou por aí. Oculto dentro dos pacotes de dados corrompidos, havia um eco consistente, uma harmonia de baixa frequência que não correspondia à arquitetura de sinal da Voyager. Ela se repetia a cada 7,4 segundos, desvanecia e retornava como um pulso, e se recusava a responder a comandos externos. Nenhum comando, substituição ou reinicialização foi capaz de pará-lo. Os engenheiros da NASA começaram a chamá-lo de batimento cardíaco. Alguns acreditavam tratar-se de um fantasma de software, uma falha de sinal reproduzindo realimentações internas, mas outros não tinham tanta certeza, porque a frequência não se originava dos sistemas internos da Voyager, ela vinha de fora. E foi aí que o verdadeiro medo começou a surgir. Não que a sonda estivesse com defeito, mas que estivesse interagindo com algo além do nosso sistema solar. Algo estruturado, algo real. Eventualmente, a NASA divulgou uma atualização pública cuidadosamente redigida. Sim, houve um erro de telemetria. Sim, os engenheiros estavam trabalhando para resolvê-lo. E sim, conseguiram resolvê-lo ao redirecionar os dados de volta pelos sistemas corretos. Mas o que o público não soube foi o que eles encontraram ao fazer isso. Quando o sinal original foi decodificado usando o software de comunicação legado da Voyager, surgiu um padrão curioso. Entre os blocos de dados corrompidos estavam embutidos marcadores binários que não haviam sido transmitidos pela Terra, nem registrados na memória.
da Voyager. Esses marcadores, quando visualizados graficamente, formavam uma estrutura geométrica repetitiva, hexágonos dentro de hexágonos. Um padrão recursivo que ecoa fenômenos naturais conhecidos, mas completamente alienígena em um contexto digital. Alguns compararam a círculos em plantações codificados em linguagem de máquina. Outros acharam que se assemelhava a sequências fractais primitivas, sistemas autorreplicantes comuns na matemática, mas não na telemetria. E o mais perturbador de tudo, os carimbos de tempo anexados a esses pacotes pareciam deslocados no tempo, não registrados na linha temporal atual da Voyager, mas defasados, como se o sinal estivesse sendo influenciado ou composto a partir de uma camada temporal diferente. Um funcionário da NASA teria dito: "Não recebemos apenas um sinal. Recebemos uma mensagem." Após decodificar os fragmentos, um pequeno grupo de astrofísicos e teóricos da comunicação começou a propor uma teoria que, se verdadeira, abalaria tudo o que conhecemos. E se a transmissão oculta da Voyager 2 não fosse uma falha, mas uma resposta? Não de uma espaçonave, não de uma estrela, mas de uma estrutura no espaço, um campo interestelar, talvez eletromagnético por natureza, capaz de absorver, modificar e devolver nossos sinais em uma forma diferente. Os padrões binários, não, seriam distorções aleatórias, mas reflexos, assinaturas de algo que analisa o sinal da sonda, o reestrutura e o devolve envolto em uma nova camada de complexidade. E o fato de ter escolhido se comunicar por um computador antigo e inativo só aumentou o mistério. Era como se a Voyager tivesse sido puxada para uma conversa que não iniciou, como se tivesse cruzado um espaço que estava escutando e que esperava ouvir de nós. E agora, a comunidade científica se depara com uma pergunta aterradora: será que a Voyager 2 entrou por acaso em um campo de comunicação projetado por algo além da compreensão humana? Ou ela apenas tocou um fenômeno natural tão avançado que se assemelha à intenção? Depois que os fragmentos decodificados começaram a circular discretamente em círculos científicos restritos, algo estranho aconteceu. As comunicações, dentro da rede de espaço profundo da NASA, se tornaram subitamente mais restritas. Analistas anteriormente envolvidos na decodificação dos dados corrompidos foram realocados. Vários pesquisadores independentes, que vinham ajudando na análise das formas de onda, receberam pedidos oficiais para acessar todas as publicações e discussões públicas sobre as descobertas relacionadas à Voyager. O incidente deixou de ser tratado como uma falha técnica e passou a ser considerado uma questão de sensibilidade estratégica. Internamente, passou a ser conhecido como o evento V2X. Alguns viram isso como um protocolo padrão, uma precaução caso a anomalia apontasse para uma possível ameaça à segurança nacional. Mas outros acreditaram que havia algo mais, porque pela primeira vez em seus 45 anos de história, os dados da Voyager 2 deixaram de ser divulgados abertamente ao público. E isso sugeria uma coisa acima de todas: eles encontraram algo que não queriam que víssemos. Paralelamente ao silêncio oficial, alguns pesquisadores dissidentes começaram a comparar os padrões binários estranhos da transmissão oculta da Voyager 2 com sinais inexplicáveis do passado. Desde o enigmático sinal WAL de 1977 até os mais recentes estouros rápidos de rádio detectados no espaço profundo. Para surpresa deles, fragmentos de estrutura semelhante apareceram, não como linguagem, nem como áudio, mas como cadências matemáticas, padrões temporais recorrentes, proporções de pulsos, relações geométricas que se ajustavam a grades, de números primos e intervalos de tempo não relacionados à Terra. A ideia começou a tomar forma. O sinal da Voyager 2 havia sido interceptado e modulado por um sistema muito mais avançado do que qualquer coisa que pudéssemos criar. E aqui está a parte mais assustadora. O que quer que tenha ecoado o sinal de volta, entendia como manipular o hardware da Voyager. Não apenas responder à mensagem, mas reativar subsistemas adormecidos, redirecionar rotas de comando e usar seu conjunto de comunicação de maneiras nunca previstas pelos engenheiros. Isso não era ruído, era controle. E isso significava uma de duas coisas: ou tocamos uma inteligência natural incorporada na própria estrutura do espaço, ou fomos notados por algo que foi projetado. A cada semana que passava,
À medida que mais dados eram analisados e cruzados discretamente, uma nova teoria começou a surgir. E se a Voyager 2 não tivesse apenas cruzado a heliopausa, mas algo mais antigo? Uma região do espaço projetada para ser silenciosa, para permanecer intocada. Uma espécie de terra, de ninguém, estendendo-se como uma zona tampão entre civilizações, ou talvez entre dimensões. Alguns pesquisadores começaram a chamá-la de Zona do Eco, um termo retirado da ficção científica, mas assustadoramente apropriado. Porque o que estávamos observando agora não eram apenas sinais refletidos, eram reações retardadas, espelhamentos estruturados, até correções de padrão. A Voyager enviava um pulso, e o sinal de retorno chegava mais preciso, como se estivesse sendo limpo e reenviado por um sistema tentando melhorar a clareza. A implicação era impressionante. Não fomos apenas ouvidos, fomos compreendidos. E se isso era uma porta, a Voyager 2 pode tê-la aberto. Não com armas, não com ruído, mas com curiosidade. E agora que está aberta, a pergunta já não é mais o que há atrás dela, mas o que está vindo através dela. Dentro da comunidade científica global, uma divisão silenciosa está crescendo. Alguns insistem que a transmissão foi natural, resultado de campos magnéticos caóticos, partículas exóticas ou até interferência de poeira cósmica. Outros não têm tanta certeza. Argumentam que a precisão matemática, os pulsos harmônicos, estruturados e a ativação de sistemas adormecidos não podem ser explicados por acaso. Acreditam que estamos testemunhando o primeiro contato, mas não da forma como imaginávamos. Não uma nave, não uma mensagem em uma garrafa, mas uma sonda encontrando um campo, e o campo respondendo. Como tocar a superfície de um lago parado e observar as ondulações se transformando em padrões. O verdadeiro conflito agora é sobre o que fazer a seguir. Enviamos outro sinal? Construímos uma nova sonda? Ou permanecemos em silêncio caso algo lá fora esteja ouvindo com muito mais atenção do que pensamos? Por quase meio século, a Voyager 2 derivou rumo à escuridão. Uma mensageira silenciosa de uma civilização jovem, ansiosa por tocar as estrelas. Nós a construímos com nossas próprias mãos. A recheamos com nosso conhecimento. A lançamos com nossos sonhos. E a deixamos partir, sem realmente esperar que ela algum dia respondesse. E, no entanto, aqui está ela. Não apenas sobrevivendo, mas retornando com algo que jamais previmos. Um sinal oculto no silêncio. Um sussurro enterrado na estática. Uma mensagem que talvez não tenha vindo da Voyager, mas através dela. Costumávamos acreditar que a borda do sistema solar era o começo do nada, uma vastidão de vazio, estendendo-se rumo ao infinito. Mas agora sabemos que é diferente. Voyager 2 não cruzou para o vazio, ela cruzou para a estrutura, para o projeto, para algo que talvez não seja a vida como conhecemos, mas algo consciente, reativo e talvez até curioso. E agora que sabemos que nossa máquina mais distante pode ter batido numa porta que nem sabíamos que existia, o que fazemos? Batemos, novamente? Escutamos com mais atenção? Ou nos calamos, não por medo, mas por respeito? Porque a verdade já não é mais se estamos sozinhos. A verdade é que nunca estivemos, e agora, alguém mais também sabe disso. O que você acha que a Voyager 2 realmente encontrou? Foi só coincidência? Ou será que acabamos entrando em uma conversa cósmica que nunca deveríamos ter ouvido? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se para mais descobertas que desafiam tudo o que acreditamos sobre o espaço e o tempo.